Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui ao vivo nessa noite muito fria de quarta-feira. Aqui em São Paulo faz muito frio. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho a respeito de direito digital. E vamos falar como o direito empresarial pode ser um grande aliado do direito digital. Então vamos começar falando um pouquinho a respeito do nosso tema. Sejam muito bem-vindos. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui falando a respeito de temas relacionados ao direito digital. Então, se você tem interesse em conhecer a área, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre direito digital, você está convidado para estar conosco todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós estaremos falando a respeito desse tema. Hoje nós vamos falar como o direito empresarial pode auxiliar e como ele é importante para o direito digital. Então, para a gente começar a falar desse tema, vamos recapitular alguns conceitos, né? O que é o direito digital? O direito digital é a área do direito que disciplina todas as relações que ocorrem no meio digital e têm relevância para o direito. Vamos pensar um pouquinho comigo? Então, direito digital é a área do direito que disciplina as relações que acontecem no ambiente digital e que tenham relevância para o direito. Vocês sabem que desde a época da pandemia para cá, muitas relações passaram a acontecer no meio digital. E isso fez com que a área do direito digital se expandisse muito. Porque se o direito digital trata daquelas relações que acontecem no ambiente virtual, o que eu tenho é que muitas das relações que antes aconteciam no ambiente físico, depois da pandemia e principalmente naquele momento que nós estávamos reclusos nas nossas casas, passaram a acontecer de maneira digital. Muitas coisas que nem se imaginavam passaram a ser feitas no ambiente digital. Significa dizer que o direito digital tomou nova amplitude, né? Por quê? O profissional, por exemplo, especialista em direito digital, passou a ser muito mais demandado, porque de repente tudo começou a ser feito pela internet, né? Naquele momento que nós ficamos lá presos nas nossas casas, a aula era digital, os contratos eram digitais, as comunicações eram digitais, as reuniões eram digitais e as coisas foram migrando do ambiente presencial para o ambiente digital. Com essa mudança, o profissional do direito digital começou a ser cada vez mais demandado, porque o número de coisas que eu passo a fazer no ambiente digital aumentou. Então pensem comigo, se o direito digital surgiu para regular as relações que acontecem no meio digital, ele na verdade nada mais vai fazer do que pegar algo que antes era físico, que era feito no ambiente físico e trazer para esse ambiente digital. Então eu costumo dizer que o direito digital ele sempre está atrelado a outras áreas do direito. Então vamos pegar um exemplo aqui, quando eu falo de e-commerce, compras pela internet. Antes essas compras não eram feitas pela internet, né? A pessoa ia até a loja, comprava uma coisa, então isso era regido pelo direito contratual, direito do consumidor comum. Quando eu passo a fazer isso na internet, o que acontece? Eu tenho uma relação de consumo que está sendo estabelecida no ambiente digital, logo, direito digital. Ah, mas é alguma coisa novo que não existia antes? Não. O que diferencia o direito digital do direito contratual, do direito consumidor, nesse exemplo que eu dei, é o meio. Foi feito no ambiente digital. E o que é o ambiente digital? É um ambiente de troca, é um ambiente que conecta as pessoas através de meios eletrônicos. Então, o direito digital ele sempre vai estar relacionado a uma área de direito. Nesse exemplo que eu dei, uma área contratual. Se eu falar de um crime digital, eu tenho direito de... É um crime que pode ser que
ele existisse ou não no ambiente físico, porque tem crimes que são essencialmente digitais, né? Mas vamos pensar numa calúnia, injúria e difamação. Então, esse crime já existia no ambiente físico, já havia maneiras da pessoa praticá-lo no ambiente físico. Quando ela pratica no meio digital, aí tem um crime digital. Opa, se é um crime digital, matéria de direito digital. E aí ela está atrelada ao direito penal. Então, geralmente, como o direito digital, ele vem para tutelar um meio, uma forma de relação, que é aquela que se estabelece no meio virtual, sempre tem essa ligação com uma outra área do direito. E hoje nós vamos falar especificamente da área empresarial ligada ao direito digital. Como é que o direito empresarial pode te auxiliar no trabalho com o direito digital? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é desmistificar o direito empresarial. A maioria das pessoas, quando a gente fala de direito empresarial, torce o nariz. Ai, não gosto de direito empresarial. Calma lá. Você nem teve tanto direito empresarial assim na faculdade para não gostar. Geralmente as faculdades têm uma grade pequena de direito empresarial. E aí a pessoa só tem uma noção rápida das matérias de direito empresarial e por isso que muitas vezes ela não gosta ou ela não se identifica. O professor também faz muita diferença, né? Se você faz uma matéria com um professor bacana, às vezes você nem gosta muito da matéria, mas o cara é tão bom, explica de uma maneira tão legal que você passa a gostar por causa dele. Então, todas essas coisas influenciam muito quando nós falamos, eu gosto ou eu não gosto dessa matéria ou dessa área. E direito empresarial, geralmente, é uma matéria que a gente vê pouco na faculdade. Agora, o direito empresarial, ele não é apenas você constituir uma empresa, porque o que a gente vê é limitada, é SA, como é que eu constituo essa empresa. O direito empresarial vai muito além disso. O direito empresarial cuida do empresário, da empresa estabelecida e de todas aquelas outras coisas que permeiam essa relação empresarial. Então, quando eu estou falando do direito empresarial ligado ao direito digital, eu estou abrindo um mar de possibilidades para o advogado atuar. Por quê? Porque ele vai atuar desde a constituição de uma empresa. Vamos pensar então numa empresa que vai se constituir para prestar serviços no ambiente digital. Tá? Então, ou é uma empresa que vai fazer um e-commerce, ou é um infoprodutor que está colocando o seu produto à venda, qualquer coisa assim. Como é que o advogado vai fazer? Primeiro, se ele tem conhecimento de direito empresarial, ele pode constituir essa empresa formalmente. Então, ele vai dizer para o empresário, olha, melhor a gente abrir uma empresa limitada por conta disso, capital social vou te orientar a fazer dessa maneira, você tem sócios ou não tem sócios? Aí dentro daquele contrato ele já tem que prever situações do tipo, olha, se um dos sócios morrerem, os sucessores vão herdar cotas ou essas cotas têm que ser pagas? Se um dos sócios se separarem, essas cotas podem comunicar com a outra pessoa ou não, elas têm que obrigatoriamente serem pagas. Então, todas essas questões você já vai orientar o empresário quando ele estabelece formalmente a sua empresa. Depois que ele estabeleceu a empresa, ele precisa mais de você ainda. Por quê? Porque ele vai ter uma marca, ele vai precisar fazer um registro dessa marca. O registro dessa marca no INPI também é um assunto voltado ao direito empresarial. Todas as coisas, na verdade, que concernem a empresa são voltadas ao direito empresarial. Tá? Então, a empresa foi constituída, eu preciso proteger essa marca. Uma vez protegida essa marca, eu preciso impedir que outras pessoas tentem se utilizar dessa marca ou de materiais dessa marca, que seria um plágio, por exemplo. Eu preciso cuidar do que nós chamamos de reputação jurídica da marca na internet. Vocês sabem que quando uma pessoa começa a falar mal de uma marca na internet, isso repercute muito negativamente. E quando é na internet, pior ainda, né? Porque a dimensão que isso toma é muito grande. Então eu preciso estar sempre monitorando redes sociais para verificar se está tendo alguma agressão à marca. Percebe que esses trabalhos que eu estou falando para vocês são trabalhos contínuos? O que mais que eu posso fazer no direito empresarial? Eu preciso dizer para esse empresário
que, além de se estabelecer formalmente, além de proteger a sua marca, ele precisa pensar em quais são as relações que ele vai ter com os seus empregados ou com os seus colaboradores. Eu preciso explicar para ele que relação de trabalho, relação de emprego são coisas diferentes. Você vai falar, professora, mas aí você já está entrando no direito do trabalho. Estou, porque isso faz parte do meio empresarial. Tá? Então, o advogado de direito empresarial precisa conhecer um pouquinho também de direito do trabalho, precisa conhecer um pouquinho de direito tributário, porque todas essas áreas afetam diretamente a empresa. E direito empresarial? Direito empresarial nem se fala, acabei de dar um exemplo aqui, totalmente ligado ao empresarial, que é a proteção da marca na internet, nas redes sociais. Outra coisa, eu preciso verificar se os meus funcionários não estão vazando informações, que seriam informações sigilosas, pelas redes sociais. É inacreditável dizer isso, né? Mas a gente já fez vários trabalhos de segurança de informação, até com bancos, que você busca as informações de entrada exatamente nas redes sociais dos colaboradores, porque as pessoas muitas vezes negligenciam as regras de segurança e acabam colocando lá telefones, departamento que trabalha, nomes de pessoas da empresa, e eu acabo conseguindo juntar tudo isso para, por exemplo, pensar ou tentar fazer uma invasão na empresa, eu vou buscando esses dados e isso pode ser muito prejudicial à segurança, tá? A gente já pegou, por exemplo, colaborador que coloca lá, vai fazer uma festa para o filho, aí deixa lá na rede social do buffet, gostaria de receber um orçamento, blá blá blá, eu trabalho no lugar X, meu telefone é Y, e coloca o telefone do lugar de trabalho. Então veja só, eu estou dando o nome de uma pessoa, o nome de uma empresa e um telefone. Percebe que isso já é uma abertura para uma pessoa mal intencionada? Então, muitas vezes isso está nas redes sociais. Às vezes o próprio funcionário fala mal da empresa nas redes sociais. E aí, o que eu faço? Isso é falta? Isso não é? Então, tudo isso eu preciso orientar o meu empresário. Eu vou chegar para ele e vou dizer, vamos fazer um manual de procedimento da empresa? O que é um manual de procedimento? É um manual que vai falar de segurança de informação, que vai falar quais são as penalidades caso haja um vazamento de informação, qual é o nível de segurança que eu tenho que dar para cada informação. Vamos colocar título nessas informações? Olha, as informações que são confidenciais vão ficar sob uma tarja vermelha, as que não são confidenciais vão ficar sob uma tarja verde. Tudo isso eu preciso orientar o empresário para quem eu presto serviço. Percebam que não dá para eu separar o que é empresarial puro e o que é direito empresarial, porque quando eu falo que o nome da empresa está sendo divulgado indevidamente numa rede social, eu juntei as duas áreas. Quando eu falo que tem um funcionário meu vazando informações pelas redes sociais, as duas áreas estão juntas. Então, o empresarial e o digital estão ali lado a lado. Eu costumo dizer que as empresas elas têm um tripé empresarial. O que é um tripé empresarial? Direito empresarial, direito do consumidor, direito trabalhista. E juntando todos esses direitos, direito digital, porque qualquer uma dessas relações que aconteçam pelo meio digital vai ser regido pelo direito digital. Se eu tiver empregados trabalhando em home office, o controle desses empregados, o contrato que eles têm e tudo mais, eu preciso de regras do direito digital. Como é que eu vou controlar a hora extra desse funcionário? Como é que percebe que as áreas do direito, elas se misturam na prática? Por quê? Porque a divisão que a gente faz entre direito do trabalho, direito empresarial, é uma divisão didática. Quando eu trabalho com uma empresa, eu preciso analisar a empresa como um todo. Eu não posso chegar e dizer, olha, eu consigo constituir a sua empresa porque eu sou ótimo em direito empresarial. Mas se falarem mal da tua marca na internet, aí já não consigo mais te ajudar. Porque eu não manjo de direito digital. Você não é um profissional assim que eu preciso. Eu preciso de um profissional muito mais completo. Eu preciso de um profissional que atenda a demanda de um empresário. Lembra que eu falei para vocês em algumas
vezes que em algumas outras lives, aquele profissional que simplesmente veda tudo que a empresa quer fazer para que o empresário não corra risco, ele não atende mais o mercado que nós temos. O direito empresarial, as práticas empresariais são inúmeras. Nós não temos regulamentação específica para tudo. Tem hora que o empresário chega para você e diz, olha, eu quero fazer uma coisa assim. Aí você pensa, nossa, isso não está na legislação. Como é que eu saio de uma situação dessa? Simples, eu preciso ir pelos princípios gerais do direito. Eu preciso verificar qual é a coluna dorsal daquele problema para dar os indicativos. Eu preciso verificar como outros países tratam aquele problema. Tem coisas aqui que ainda não estão estabelecidas juridicamente, mas que outros países já estabeleceram. Então, eu preciso analisar como isso está acontecendo. Antes da nossa legislação, antes de nós termos um marco civil na internet, antes de nós termos lei geral de proteção de dados, nós já resolvíamos casos aqui no Brasil baseado em legislação estrangeira. Normativa 95 da União Europeia, por exemplo, era algo que a gente se baseava bastante. Legislações norte-americanas também era algo que nós nos baseávamos bastante, embora sejam vertentes totalmente diferentes a americana e a europeia. Então, a gente ia analisando o que tinha de mais coerente com a nossa legislação, né, com os caminhos para tomar essas decisões. Então, esse meu profissional que vai trabalhar na área empresarial, ele precisa ser um profissional mais completo. Outra coisa, precisa ter visão de mercado, tá, gente? Quem trabalha na área empresarial precisa ter uma visão abrangente de mercado. Eu preciso entender o negócio do meu cliente. Sexta-feira, eu vou até postar para vocês, eu vou fazer uma coisa que eu sempre falo para os alunos. Quando a gente está na faculdade, a faculdade ensina bases teóricas, mas muitas vezes não ensina prática. E quase nunca ensina você a olhar para o cliente. A faculdade diz, a lei diz isso, e você tem que dizer para o cliente que é assim. Mas a faculdade não diz, você já se colocou no lugar do seu cliente para saber qual é a dor que ele tem? Qual é o problema que ele tem? Qual é o tamanho desse problema para ele? E por que eu estou dizendo isso? É muito simples você dar um monte de ordens e instruções, dizer, ó, isso aqui tem que ser feito dessa maneira, isso aqui tem que ser feito dessa maneira. E as pessoas às vezes não entendem nem o que você está falando. O que eu vou fazer sexta-feira? Eu vou em um dos meus clientes, eu orientei a fazer uma estruturação empresarial lá dentro, tá? Essa empresa se utiliza também de direito digital porque faz várias negociações, várias coisas que acontecem na empresa, acontecem no ambiente digital, até atendimento de clientes, tá? No caso, essa empresa é uma empresa médica, então agora a gente tem muito o atendimento online, né? Da telemedicina, que é uma tendência muito grande. E aí eu dei algumas orientações de como eles deveriam lidar com segurança de informação, também de contratação das pessoas que eles têm lá e como é que eles iam organizar esse quadro. O que eu vou fazer sexta-feira? Eu vou até lá, na empresa, em loco. Já falei com o pessoal do departamento pessoal, já falei com o pessoal do financeiro e já falei com o contador. São áreas que o advogado sempre tem que estar em contato. E eu quero ir lá para ver na prática se aquilo que eu orientei está acontecendo e se não estiver acontecendo, como que eu posso ajudá-los para que aquilo aconteça. Perceba vocês que não é uma questão de sentar na sua cadeirinha lá no escritório e dizer, ó, tem que ser assim, viu? Segurança de informação não pode pegar dados dessa maneira, não pode ir para tal lugar, o contrato tem que estar aqui assinado com as testemunhas. Então eu vou até lá para ver como é que o fluxo está acontecendo. Como é que o processo está acontecendo? Outra dica importante, o advogado do meio empresarial digital, e eu já vou até pedir licença para vocês, porque eu vou tratar a nossa matéria como direito empresarial digital, considerando que as empresas que eu atendo, todas atuam no meio digital, então o empresarial que eu faço para eles é um empresarial digital, e eu vou lá analisar os processos. Aqui tem uma palavra-chave, analisar os processos da empresa que você presta consultoria.
Isso é importantíssimo. Em loco, na prática, com as pessoas que fazem. Porque às vezes você só tem contato com o dono da empresa. Aí você passa uma informação para ele. Ele tem a maneira dele de interpretar aquela informação. Quando ele passa para o pessoal do RH, pode ser que ele não passe com a mesma precisão que você passou. E pode ser que a pessoa do RH também não entenda da mesma maneira. Pronto, eu já tenho um problema formado. Então eu vou até lá conversar com a pessoa do RH, vou conversar com a gerente administradora, vou conversar com o pessoal do financeiro e vou checar se os processos estão acontecendo da maneira que eu orientei. Quando eu faço isso, é normal que apareçam vários outros problemas. Vários outros problemas. Vou dar um exemplo. Uma vez eu cheguei numa empresa. Quando eu olhei, assim, na mesa de entrada, tinha um caderninho de anotação de horário de entrada e saída, tá? Algumas empresas é digital, né? E outras empresas têm um número menor de funcionário, ainda faz isso com um caderninho, com uma ficha, alguma coisa assim. Eu posso olhar a ficha? Pode, claro, doutor, pode olhar. Aí eu vou olhar lá. Os seletistas estão lá, ok, controle de horário de seletista, ok. E algumas pessoas que eram contratos terceirizados, que estavam trabalhando em home office. Quando eu digo contrato, não contratei a pessoa, contratei a empresa da pessoa. E o nominho dela estava lá para controlar entrada e saída. Percebe? Nós nos transformamos em digitais muito rápido, mas a mentalidade das pessoas ainda não é totalmente digital. E aí eu disse, escuta, essa pessoa aqui é seletista? Não, não é seletista, doutora. A gente contratou a empresa presta... Eu falei, então não tem controle de ponto. Ah, não tem? Não, não tem. Como é que eu controlo então? Ah, você controla por demanda, é diferente. Você faz uma encomenda para essa pessoa prestar serviço. Hoje em dia não tem problema nem se a atividade meio ou fim, porque é a legislação que autoriza terceirização, inclusive, de atividade fim. Mas eu não posso controlar jornada dessa maneira, porque senão eu tenho um vínculo. Então eu preciso analisar os procedimentos. Conforme eu vou pontuando esses itens, que são pontos de atenção, eu preciso já colocar nos próximos meses da consultoria treinamentos sobre isso. Então, uma vez que eu vou na empresa para analisar processos, geralmente eu levanto problemas que eu vou tratar nos próximos 6 meses. Uma hora do RH, outra hora do administrativo, outra hora do financeiro e assim por diante. Então hoje, se uma pessoa perguntar para mim, o que você faz? É direito empresarial ou direito digital ou direito... Não dá para fazer essa separação. O que eu faço é direito empresarial digital. Com pitadas de direito trabalhista, com pitadas de direito tributária e ainda com visão geral de mercado para orientar algumas decisões. Então, esse diferencial que o profissional tem com o direito empresarial é importantíssimo. E faz com que ele seja um profissional diferenciado para aquela empresa. É o que eu falei. Ele deixa de ser um resolvedor de problemas, né? Aquela pessoa que só aparece quando eu tenho um problema, e passa a ser um parceiro importante da organização. Mais que importante, ele passa a ser um parceiro estratégico na organização. A ponto da pessoa dizer, olha, não vamos implementar nada sem falar com a doutora. Que isso aqui pode dar problema depois. Olha, doutora, a gente está querendo fazer uma publicidade do nosso produto na internet. Você pode olhar a publicidade para ver se ela está de acordo com as normas jurídicas? Claro, eu devo olhar a publicidade. Porque senão depois aquela publicidade sai, o negócio está errado. E aí? Publicidade direito consumidor dá um problema gigantesco, envolve CONAR, multas altíssimas. Ah, mas então tem que entender um pouco de direito consumidor também. Sim, porque eu estou lidando com a empresa. As relações jurídicas que se estabelecem na empresa são essas. Com o consumidor, com o empregado, com
toda a coletividade que está recebendo aquela publicidade, envolve inclusive direitos da coletividade, que tem uma proteção muito mais forte, né? Então, todos esses itens precisam ser analisados em conjunto. E aí você me diz, onde está o direito digital? No caso das empresas que atuam no digital, eu vejo que todos os atos que você faz dentro da empresa são direito digital. Porque tudo que eu falei agora aqui passa pelo meio digital. Se eu tenho uma publicidade do meu produto na internet, direito digital. Se eu tenho alguém falando da minha empresa na internet, direito digital. Se eu estou vendendo um produto pela internet, direito digital. Se eu estou prestando um serviço pela internet, direito digital. Olha só, telemedicina, quando é que nós imaginávamos que ia ter telemedicina, né? Poxa, consulta tem que ir lá, o médico tem que olhar. Não, pode fazer uma consulta prévia por telemedicina. E quer ver mais? Vai ter mais do que telemedicina. Vai ter análise por inteligência artificial na primeira consulta. Quando o médico for olhar para você, ele já vai receber um relatório de inteligência artificial cruzando todos os dados, as informações do exame e já dando para ele possíveis laudos que depois ele vai juntar tudo isso com a expertise dele. Então, se você consegue perceber que nós somos digitais, você consegue entender a importância do direito digital hoje. Quando eu digo que nenhuma área escapa ao direito digital, é só você olhar para a sociedade. É só você olhar para as relações que se estabelecem hoje na sociedade. Quantas coisas que você faz hoje pela internet que há 3 anos atrás você não fazia? Gente, eu vou dizer para vocês, o meu trabalho aumentou, olha, umas 3 vezes mais com a pandemia. Sem medo de errar, 3 vezes mais. Quando entrou a quarentena, que foi decretada em São Paulo, a quarentena, eu trabalhava manhã, tarde e noite sem parar. Porque o número de empresas que precisou de auxílio rápido, na hora, imediatamente, eu preciso entrar agora na internet, eu preciso vender meu produto agora, eu preciso fazer o meu contrato agora, porque senão a gente não vai sobreviver. Foi o período, sem medo de errar, foi o período que eu mais trabalhei na minha vida, foi a época da pandemia, né? Da quarentena, que a gente ficou sem poder sair, porque todas as empresas tiveram que se reinventar e tiveram as que não eram, precisaram ficar digitais. E aí eu preciso de quem? Eu preciso de um advogado para me dizer como é que eu faço isso, quais são os limites, o que eu posso, o que eu não posso, se o contrato é válido, esse contrato não é válido, se assinar dessa maneira tem validade jurídica, se assinar daquela maneira não tem mais validade jurídica, se eu tiver isso aqui assinado, vale como título executivo extrajudicial? Ah, mas foi feito pela internet. Ah, eu preciso ter um certificado digital? Ou eu posso só fazer uma assinatura digital que tem lá no meu computador? Quais são as redes que são certificadas? Ou seja, que se eu fizer por elas, eu não vou ter problema com a assinatura digital. Quais são as que não têm? Olha, muito cuidado com isso. A testemunha também pode assinar desse jeito? Eu recebo lá, eu posso abrir e fazer minha assinatura? Então, as empresas precisavam saber disso, do dia para a noite. A gente trabalhava sem parar. E desde então, o trabalho não parou. É cada vez mais pessoas buscando, cada vez mais... E tem profissional para atender tudo isso? Não tem. Eu falei para vocês, eu fiz a minha dissertação de mestrado em 2007 em Direito Digital. Eu sobrevivo de direito empresarial e direito digital há mais de 15 anos, há 18 anos. Devo dizer que sou muito feliz com as escolhas que eu fiz, sem dúvida nenhuma. E a tendência é só melhorar, porque nós não vamos retroceder a essa evolução que ocorreu na pandemia. Nós seremos cada vez mais digitais. Aliás, eu não sei vocês, né? Eu sempre fui digital, então eu me lembro que antes da pandemia eu dizia assim para os clientes, podemos fazer as reuniões online? E eles diziam, não, a gente passa no seu escritório, então passa lá na empresa. E eles não queriam fazer nem acompanhamento online, havia uma resistência muito grande, eles queriam um advogado ali, olho no olho. Depois não tinha o que fazer, não podia atender presencialmente, tinha que ser digital. Hoje, se uma pessoa diz para mim assim, isso aqui que tem que fazer é obrigatório que seja presencial, eu acho um absurdo.
Porque eu falo assim, como assim obrigatório presencial? Nada, pouquíssimas coisas são obrigatoriamente presenciais. Por quê? Porque a gente tem uma expansão muito maior de realidade. Nós não temos apenas o presencial, nós temos o virtual que tem todo. Gente, audiência. Quem que imaginou que nós teríamos tantas audiências virtuais? Isso não passava pela cabeça de advogado nenhum. E eu sempre dizia para as pessoas, mas por que não faz online? Vai poupar tanto tempo, não vai ter prejuízo, vai ser mais eficiente, vai ser mais, né? As aulas, por exemplo. Ah, mas você não gosta de ir lá, lousa e giz? Gosto. Mas, gente, como a gente pode potencializar o estudo se a gente fizer isso de maneira online? A pessoa pode estudar de qualquer lugar, é a democratização do conhecimento. Eu acho isso sensacional, eu sou apaixonada, né, por tudo que vem do digital. Então, um ponto muito positivo da pandemia para mim foi essa democratização do conhecimento e essa consciência coletiva de que nós poderíamos ser muito mais eficientes, que nós poderíamos ser muito mais produtivos se nós aliássemos um pouco dessa questão digital à questão da presencialidade. Então eu fico muito feliz que nós tenhamos crescido tanto nesse ponto, né? Se não fosse a pandemia, nós ainda estaríamos engatinhando em várias coisas. Então foi um momento, sem dúvida nenhuma, muito difícil, né? Mas foi um momento mentais. Então, repito o que eu sempre digo, o direito digital não é mais uma opção, é uma necessidade. Não importa em qual área você esteja, você sempre vai se deparar com questões de direito digital. Cada vez mais profundas e cada vez mais abrangentes, porque a gente tem aí chegando o metaverso, a gente tem aí coisas interessantíssimas de inteligência artificial, que são temas totalmente novos. E aí eu te pergunto, você está preparado para isso? O direito é isso, o futuro é agora. Lembra aquele desenho dos Jacksons? Que tinha uma televisão bem grande, e aí a Jenny ia lá e fazia ginástica na frente da televisão. Aí o menininho lá abria, tirava a língua, porque ele estava fazendo uma consulta telemedicina. E a gente olhava aquilo e falava, nossa, né, esse desenho, imagina, quando que isso vai acontecer? Já aconteceu. Eu estou esperando os carros que voam, né, que param assim, que a gente não precisa ter trânsito, nada, que em breve deve acontecer já, se a gente seguir nessa linha de evolução. Então, eu quero perguntar para você, está preparado para isso? Você está preparado para ser digital? Direito digital hoje é a nossa vida, porque nós somos digitais e será cada vez mais. Então, eu te convido para continuar vendo as nossas lives, para continuar nos acompanhando e para aprender um pouco mais